Nós acabamos de presenciar o maior crash da história do mercado de criptomoedas. Um crash, uma queda 8 vezes maior do que a queda que aconteceu em uma pandemia global do Covid. Um crash muito maior do que o que aconteceu quando o Bitcoin foi banido da China. E a causa desse crash, ela vai te surpreender. Então, nesse vídeo aqui de hoje, nós vamos entrar no detalhe a respeito do que ocasionou esse crash no mercado cripto e o que devemos fazer a partir de agora. Se é um momento em que estamos entrando no bear market ou se, na verdade, isso indica uma outra movimentação para o mercado de altcoins. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e presta muita atenção em cada detalhe aqui, ficando comigo até o final do vídeo, porque esse é um dos vídeos mais importantes que você vai ver aqui em 2025. Então, fica comigo até o final do vídeo, presta atenção em cada detalhe, para você entender exatamente o que você pode fazer a partir de agora para se posicionar no mercado cripto. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Cripto. E como eu acabei de falar, ontem foi o maior crash da história do mercado de criptomoedas. Nós tivemos mais de 19 bilhões de dólares sendo liquidados. E vamos falar exatamente o que isso pode implicar para o mercado de criptomoedas, quais que podem ser os efeitos disso daqui para frente. Vamos entender no detalhe tudo isso aqui nesse vídeo de hoje, ok? Primeira coisa que a gente precisa entender é sobre a questão de bear market. E aqui eu separo para vocês uma outra vez que nós tivemos uma queda grande no mercado. Como eu falei, a queda do Covid, eu citei o exemplo dela, que nós tivemos essa queda agora e ela foi 8 vezes maior do que a queda do Covid. Mas isso não exclui o fato da queda do Covid ter sido uma queda enorme também, tá? Em termos de tamanho de mercado, ela foi maior do que a questão da queda que aconteceu agora. Em termos de perda de valor de mercado, essa queda atual foi 8 vezes maior. Mas o que aconteceu logo após o crash do Covid? Nós temos aqui o ponto do crash do Covid, olha só, a gente tem uma queda vertiginosa e depois o mercado sobe 2.665%, ou seja, mais conhecido também como 26 vezes de valorização no mercado como um todo. Vamos falar por que isso acontece. Tá? A gente vai entender sobre isso aqui no decorrer desse vídeo. E o que aconteceu, pessoal? Que ocasionou, qual foi o catalisador dessa movimentação de liquidação massiva? O que aconteceu foi o seguinte: o Trump ele tinha um pronunciamento reservado para ser feito às 5 horas PM no horário lá dos Estados Unidos. Ocasionalmente é o mesmo horário onde o mercado tradicional fecha lá nos Estados Unidos. Então tem menos liquidez no mercado nesse horário. Tendo menos liquidez, uma queda não pode ser absorvida por institucionais. Então, quem que pode absorver essa queda? Os próprios institucionais do mercado de criptomoedas, as maiores corretoras. Os players de fora do mercado exclusivo de criptomoedas, eles não conseguem comprar porque o mercado tradicional está fechado, eles compram por meio do mercado tradicional, com instrumentos como, por exemplo, a CME. Então, essa queda ela foi premeditada. Isso aqui foi uma queda totalmente estrategicamente montada. Você vai entender isso aqui comigo. Primeiro, a partir do horário que o Trump escolheu para fazer essa divulgação. Então, qual foi a divulgação que catalisou o início dessa movimentação? Uma tarifa de 100% contra a China. Por que eu falei que isso aqui vai te surpreender? Porque todo mundo sabe como que o Trump age em relação a essas tarifas. Todo mundo sabe qual é o comportamento dele. Isso não é algo novo, isso não é uma novidade. Quando algo não é mais uma novidade, ele não tende a fazer tanto preço assim no mercado, mas dessa vez fez. Dessa vez fez, mesmo não sendo uma novidade. Mesmo você, mesmo eu, mesmo todo mundo sabendo que o Trump vai adiar essas tarifas quando chegar perto da data de implementação delas. Ou que nesse final de semana mesmo o Trump vai falar que ligou para o Xi Jinping e vai retirar as tarifas. Mesmo sabendo da forma como o Trump manipula as tarifas, o mercado teve essa reação extrema, quedas de 80% em criptomoedas que pertenciam ao top 15 do mercado cripto. Nós sabemos que o mercado de altcoins ele é um mercado volátil. A gente sabe disso. A gente não entrou nesse mercado aqui esperando 20, 30, 40% de variação positiva num ciclo. A gente entra porque a gente tem a expectativa de multiplicar a nossa carteira por 3, 4, 5, 10 vezes. Nós temos essa expectativa e a gente sabe que se existe essa possibilidade é porque é um mercado altamente volátil. Só que uma queda como a que aconteceu, de em menos de 10 minutos 80% de queda em criptomoedas pertencentes ao top 15 do mercado cripto, isso não existe.
Isso é um crime e os responsáveis deveriam ser penalizados. Como a gente pode ver aqui, esse crash recente do mercado cripto eliminou 884 bilhões de capitalização de mercado no mercado cripto. E o crash do Covid eliminou 111 bilhões de capitalização de mercado no mercado cripto. Proporcionalmente, nós tivemos uma queda de 21% do total da capitalização de mercado do mercado cripto nesse crash recente, e quando aconteceu o crash do Covid foi 50%. Então foi uma queda proporcionalmente maior no crash do Covid. Só que em proporção aqui de valor de mercado, nós perdemos 111 bilhões quando aconteceu o Covid e agora nós perdemos 884, ou seja, praticamente 8 vezes a mais do que o que aconteceu no Covid. Foi muito mais dinheiro que foi perdido nessa ocasião aqui, porque o mercado cripto cresceu bastante desde 2020. Mas aqui é para a gente ter uma noção do que aconteceu lá no Covid e realmente, depois da movimentação que aconteceu no Covid, nós ainda assim tivemos uma recuperação esplêndida do mercado, porque justamente movimentações como essa causam uma limpeza extrema de alavancagem no mercado cripto. E aqui é o principal ponto dessa movimentação de queda que aconteceu. Essa queda aconteceu 100% para liquidar quem estava no mercado de futuros. Essa queda não aconteceu por conta das tarifas do Trump. Se a queda tivesse sido de 20% a 30%, beleza, poderíamos justificar que essa queda aconteceu por conta das tarifas do Trump. O Smart Money, ele usa a justificativa de que caiu porque o Trump tarifou a China. Mas a verdade por trás disso é que essa queda foi para limpar todo mundo que estava alavancado no mercado de futuros. Isso você pode utilizar alguns parâmetros para você entender. Primeira coisa aqui que eu vou mostrar para vocês que dá para a gente entender que o que impulsionou essa movimentação de queda foi a liquidez do mercado de futuros, é a gente analisar o Bitcoin no contrato perpétuo, o contrato que é negociado no futuros, e a gente consegue ver que no futuros o Bitcoin caiu para casa de 101 mil, e quando a gente olha para o Bitcoin no spot, o Bitcoin não passou da casa dos 107 mil, respeitando aquele suporte dos 107 mil que a gente já mencionou aqui no canal. A gente falou que a gente tinha a liquidez dos 107 mil para ser capturada, e a movimentação de queda foi justamente buscar essa liquidez dos 107 mil no Bitcoin. Só que nas altcoins, o movimento acabou sendo extremo. Só que o que está acontecendo aqui? A gente pode parar para olhar aqui. Olha. A gente está tendo uma movimentação de captura de liquidez desses topos anteriores aqui. Esses topos anteriores tiveram a sua liquidez capturada com essa movimentação que aconteceu aqui. E esse fundo não teve a liquidez capturada. Então, se a gente for olhar para isso aqui com viés de manipulação de smart money, existe uma possibilidade desse fundo aqui ser capturado. Existe uma possibilidade dessa liquidez desse fundo ser capturada. Aí seria uma correção na média de 200, está em 106.400. Se isso daqui acontecer, na minha visão, não vai ser o cenário onde isso aqui foi topo de ciclo, mas as altcoins tendem a sangrar bastante. Então, vale a pena a gente ficar de olho para compras caso esse cenário venha se concretizar e ter noção de que ele pode acontecer e não seria um caos total de topo de ciclo. Tá? Isso, na minha opinião, beleza? Por conta de não termos capturado essa liquidez do 106, ela continua sendo um risco. Se a gente tivesse capturado aqui, aí ficaria lindo o movimento. Ficaria lindo. Era captura a liquidez, volta aqui, corrige na 21 e aí puxa a movimentação de alta. Sem liquidez para capturar lá embaixo. Tá? Como não capturou, ainda voltou aqui, alimentou muito a região. Então acaba sendo um risco ainda essa faixa do 106. Nas altcoins, por exemplo, a gente consegue observar o seguinte: a XRP ela perdeu em 10 minutos 50% da sua capitalização de mercado. É uma movimentação completamente absurda em uma criptomoeda do top 10 do mercado cripto. No mercado cripto, moedas do top 10 podem cair 50%? Podem cair 50%, mas em 10 minutos não. Em 10 minutos é inaceitável que aconteça um movimento como esse. E aí uma coisa que a gente pode observar para entender se essa movimentação foi uma movimentação natural de queda, onde as pessoas realmente estavam vendendo as criptomoedas, ou se foi algo estrategicamente montado por algoritmos de liquidações, é a gente entender se tudo caiu ao mesmo tempo. Porque uma coisa é a XRP caiu agora, depois de 10 minutos outra moeda está caindo. Agora, quando no mesmo segundo todas as altcoins começam a derreter, 100% de que esse movimento está acontecendo por conta de um algoritmo de trading, um algoritmo quantitativo de trading. Então a gente consegue observar aqui justamente que a XRP em 10 minutos cai 50%, a Cardano em 10 minutos cai 62,34%. E perceba o mesmo padrão, parece que todas são o mesmo gráfico. Olha só, exatamente aqui duas barras de 5 minutos, uma barra inicial da queda e outra barra destruidora aqui, 10 minutos de queda. A SUI, por exemplo, a gente consegue observar que ela caiu 80%. A SUI, uma criptomoeda do top 16 do mercado cripto, ela caiu de 2,58, 2,77, quer dizer,
para casa de 55 centavos, 80% de queda em 10 minutos. E o mesmo padrão se repete na questão de recuperação. Olha só, são duas barras enormes de queda e depois o preço já volta para próximo do valor de quando iniciou a movimentação de queda. Um caso extremo do que aconteceu nessa movimentação de liquidação foi com a Atom, que também é uma altcoin conhecida no mercado cripto. Já vem aí de mais de um ciclo no mercado cripto e ela caiu de 4 dólares e 18 centavos para 0,001. Foram 99,98% de queda. O que que esse tipo de movimentação aqui faz, pessoal? Esse tipo de movimentação aqui limpa todo mundo que estava alavancado. Até mesmo pessoas que estavam com alavancagens conservadoras, como por exemplo 2x, no mercado cripto a gente pode considerar isso como conservador, 2x foi liquidado nessa movimentação. Quem estava em operações cruzadas acabou perdendo toda a carteira. Porque, por exemplo, se essa pessoa estava em cruzada e estava na Atom, quando a Atom caiu, ela começou a comer a margem de todas as outras operações que estavam em aberto. Então ela foi liquidada em todas as operações e perdeu todo o capital no mercado cripto. Ou seja, essa movimentação que aconteceu limpou todos os apostadores de alta do mercado cripto. Essa operação limpou toda a alavancagem do mercado cripto. E agora um detalhe muito importante mesmo, é o seguinte: aconteceu comigo, eu vi vários relatos de membros aqui do canal, porque quando aconteceu a queda nós fizemos uma live aqui para entender toda a movimentação do mercado. Eu vi vários relatos de membros do canal falando que também aconteceu com eles, foi que as corretoras não estavam deixando comprar nesses fundos. Por exemplo, ninguém conseguiu comprar XRP a 1,25, ninguém conseguiu comprar ADA a 0,27. Eu vi na minha tela ADA a 0,28. Não consegui comprar, a ordem não estava passando. O que estava falando era isso daqui, olha, o volume de serviço está muito alto. Por favor, tente novamente mais tarde. Eu tentei comprar Etena em 13 centavos e não consegui também. Depois de alguns minutos, a Etena já estava em 40 centavos. Então, se eu tivesse conseguido comprar, eu teria conseguido um lucro de 200% em questão de 10 minutos nessas compras que eu teria feito ali, porque eu estava com muito caixa, eu compartilhei com os membros do canal que eu tinha vendido Ethereum realizado no topo histórico dele ali com bastante lucro, então os membros do canal estavam cientes disso e eu estava com muito caixa para utilizar no fundo desse movimento, porque eu estava presente exatamente nesses fundos desses pavios aqui, mas o varejo não conseguiu comprar. Somente institucionais que já sabiam dessa manipulação conseguiram comprar nesses fundos aqui. Tá? É importante saber disso para o próximo passo que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. E o próximo passo que a gente vai discutir aqui é sobre o que pode estar acontecendo no mercado cripto a partir de agora. Existe um padrão muito conhecido entre os traders que é o fill the week, o preenchimento de pavio. Quando acontece uma cascata de liquidação massiva como essa que aconteceu nessa semana, o que acontece é que fica um pavio enorme no candle. E esse padrão, ele diz que esse pavio ele tende a ser preenchido. Então eu separei alguns exemplos aqui de movimentações de liquidações massivas que aconteceram para a gente entender sobre esse padrão. Olha só, a gente tem, por exemplo, aqui a movimentação de agosto de 2024 no Ethereum. Quem aí estava presente nessa época no mercado? Foi quando aconteceu o crash do Yen Carry Trade. E aí o Ethereum caiu em 3 dias 34%, tendo aqui o clímax em um dia que ele deixou um pavio enorme lá embaixo, chegou a bater na casa de 2.080 dólares. O que aconteceu depois? Olha, depois dele fazer essa movimentação massiva, muitas pessoas começam a entrar shortados. Muitas pessoas shortam o ativo e esses late shorts, aqueles que entram atrasados shortando, eles são liquidados. E aí o preço sobe um pouco também, depois ele vai para próximo do fundo do pavio e aí justamente a gente tem depois a recuperação acontecendo. Porque além de liquidar os shorts nessa alta, muitas pessoas conseguiram comprar Ethereum aqui, olha, em 2.200, em 2.300, em 2.400, utilizando a alavancagem também para tentar se recuperar. E aí depois vem e faz esse movimento aqui para mais uma vez limpar essas pessoas que conseguiram entrar. Por isso desse padrão Fill the Week. Um outro exemplo, e esse daqui está mais fresco na mente de todo mundo, acredito que todos que estiverem assistindo esse vídeo aqui passaram por esse daqui, é o que aconteceu em fevereiro de 2025, onde o Ethereum caiu 27% em poucos minutos também. Tá? Essa queda aqui foi em poucos minutos.
que o Ethereum fez? Foi ali no início dessa situação das tarifas. Ali era uma novidade, ali o mercado ainda não tinha absorvido. Ali depois o Ethereum até continuou caindo, porque foram surgindo outras situações ali, ninguém sabia como o Trump ia se comportar realmente quanto a isso. Depois que o mercado percebeu que era tudo um blefe, o mercado começou a se recuperar. Então, falando sobre o padrão Fill the Week, o que acontece? Olha, o preço volta lá em cima no mesmo dia, ele sai de 2,80, foi o fundo desse candle aqui também, desse pavio, ele volta para 2,900 e depois ele volta a cair para preencher o pavio. Então, é muito difícil que os ativos subam sem acontecer pelo menos parcialmente o preenchimento do pavio. E por que eu digo parcialmente? Porque, como eu acabei de falar com vocês, não deu para comprar nos fundos. Então, o preenchimento de pavio no fundo, ele acontece quando as pessoas conseguiram se posicionar no fundo. Como não estava dando para comprar nesses fundos aqui, o preenchimento de pavio ele pode ser feito de forma parcial. Aonde que, por exemplo, na Sui eu sei que deu para começar a comprar? Porque eu estava tentando e consegui comprar na casa de 1,90. Na Sui deu para comprar ali na casa de 1,90. Ela foi em 53 centavos, mas em 1,90 deu para comprar ela. Então, esse preenchimento de pavio, ele pode acontecer de forma parcial dessa vez, e não igual aconteceu aqui com o Ethereum quando foi exatamente no fundo, e não igual aconteceu aqui quando ele foi até mesmo além depois. Tá? Esse preenchimento ele pode ser feito de forma parcial. O que eu recomendo é que você trace uma Fibonacci no candle inteiro, tá? Desde o fundo do pavio até o início do candle, até a máxima do candle, para você entender sobre níveis ali e a região de 50%, 0,5 de FIBO e 0,618 de FIBO seriam as regiões mais interessantes para que esse Fill the Week estivesse acontecendo. O fundo desses pavios será muito difícil deles serem preenchidos. Tá? Acredito que não acontecerá o preenchimento do fundo desses pavios. E bom, pessoal, esse tipo de movimento que aconteceu no mercado, onde muitas corretoras falharam em possibilitar que as compras fossem feitas nos fundos, nos mostra que não dá para ficar dependente exclusivamente de uma só fonte de liquidez, uma só corretora para que consigamos fazer as nossas compras. Até mesmo os maiores investidores do mercado cripto, eles dependem de corretoras, os maiores investidores varejo do mercado cripto, porque eles precisam da liquidez delas para conseguir fazer as compras. Então, esse movimento deixou escancarado a necessidade que nós precisamos de ter várias fontes de liquidez. E se você ainda não tem a sua conta na BingX, eu vou compartilhar um link para que você possa criar a sua conta na BingX para aproveitar esse momento do mercado para eventualmente fazer compras em quedas consideráveis que estão acontecendo com as altcoins. Eu já vou explicar mais sobre isso, ok? Então fica comigo até o final para você entender. Mas já antecipando, se você conseguir fazer compras aqui pela BingX, criando o seu cadastro, você for um novo usuário, você vai poder ter ali o acesso a uma caixa misteriosa ao fazer o seu cadastro, que pode te dar até mesmo $30. Fazendo a verificação de identidade, você consegue até mesmo $500. E tem aqui, depois de você fazer o seu primeiro depósito, você também pode ganhar um bônus de até $500. Se você quiser tentar a sorte aqui, talvez isso possa te ajudar bastante, principalmente nesse momento do mercado. Crie a sua conta através do link que vai estar na descrição e no comentário fixado aqui desse vídeo, e aproveite também para você ter mais uma fonte de liquidez para você sempre poder fazer as suas movimentações no mercado sem que a falha de um player te impossibilite de aproveitar movimentações como essa que aconteceram no mercado. Então, a partir de agora, pessoal, a gente entra no seguinte termo. Nós temos algumas possibilidades. Nós temos a seguinte possibilidade. Os Estados Unidos acabou de colocar essa tarifa contra a China. A China pode retaliar essas tarifas e aí isso seria um catalisador para o padrão de preenchimento do pavio acontecer. E esse padrão ele tende a acontecer parcialmente, como eu falei, porque justamente não deu para comprar no fundo do pavio, mas parcialmente esse padrão ele pode acontecer. Uma outra coisa que pode acontecer nesses próximos dias agora é o Trump retirar essas tarifas. Se o Trump fizer essa retirada dessas tarifas, o que tende a acontecer é o mercado subir sem o varejo posicionado em altcoins, sem alavancagem, sem pessoas 10 vezes alavancadas, sem aqueles que conseguiram acertar fundos de bear market alavancados, porque, pasmem, essa queda que aconteceu, ela foi a valores abaixo do bear market de 2022, 2023.
foi abaixo. Então, mesmo se você tivesse conseguido entrar 10 vezes alavancado no fundo exato do bear market, você foi liquidado no dia de hoje se você não fechou a operação achando que você iria conseguir levar para uma nova out-season. Então, toda a alavancagem foi limpa nessa movimentação. Tudo, 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 pessoal. Não sobrou nada dos que estavam alavancados. As moedas foram abaixo das regiões de fundo histórico. E muito do varejo vai vender em pânico, esperando cair mais nessa movimentação. Então, o que fazer a partir de agora? Primeira coisa, não se vende depois de uma movimentação de pânico extremo no mercado. Se você vender depois de movimentações de pânico extremo no mercado, você vai aprender da pior forma que isso não é o correto a se fazer. Porque depois de uma queda grande, a maior probabilidade do que pode acontecer é uma recuperação forte também. Assim como eu mostrei para vocês ali o crash que aconteceu no Covid. Se não for algo que sustente algo de longo prazo, como por exemplo, se fosse uma queda causada por uma terceira guerra mundial, é uma coisa. Se fosse uma guerra causada por o estouro de uma bomba nuclear, é uma coisa. Mas a queda, ela foi causada, a justificativa é por conta de tarifas, sendo que tarifa já é uma pedra cantada no mercado. Então, o que fazer a partir de agora? Primeiro, não vender no pânico. Segundo ponto, se você tem caixa, utilizar esse caixa já, porque os preços eles estão interessantes nas altcoins. E focar principalmente nas altcoins ali que caíram bastante no seu portfólio e que você ainda mantém convicções nelas, tá? Se você tem uma moeda, por exemplo, que você não tem mais convicção em manter ela no portfólio, você só estava mantendo ela porque você estava no negativo, você pode utilizar esse momento para trocar ela por uma outra moeda que esteja em bons movimentos do mercado, tá? Porque tudo caiu em conjunto, tanto que era bom, tanto que era ruim, está caindo. Então você pode utilizar esse momento do mercado para trocar moedas na sua carteira, fazer um rebalanceamento, beleza? E também, se você tem bastante caixa, não deixe de utilizar, como eu falei, mas preste atenção na possibilidade do preenchimento do pavio, beleza? Porque é interessante utilizar o caixa sim. Na minha visão, os preços estão bons para compras, tá? Mas se o padrão de preenchimento do pavio acontecer, as altcoins podem cair mais 20 a 30%. Então, é seguro, é mais seguro você guardar pelo menos uma parcela do seu caixa para você fazer essas compras nesse possível movimento de preenchimento do pavio. O causador, a justificativa do smart money para essa movimentação de queda que aconteceu não é algo que sustenta entrada de bear market. Tá? Na minha visão, nós não vamos entrar em bear market por conta disso que aconteceu. Essa foi uma queda que coloca a gente muito mais num cenário para as altcoins explodirem do que num cenário para a gente entrar em bear market, porque todo mundo que estava alavancado, queria lucrar muito caso o mercado começasse a subir, está retirado do jogo a partir de agora. Está de fora da possível alta das altcoins a partir de agora. Então, na verdade, essa queda que aconteceu para quem está no spot, para quem não estava alavancado, porque todo mundo que estava alavancado foi liquidado, ela pode se tornar algo bullish. Para quem está no spot, essa queda pode se tornar algo bullish nos próximos meses. Então vamos acompanhando o mercado e se você não quiser deixar de acompanhar tudo que está acontecendo no mercado e o que tem de acontecer também nas próximas semanas, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o sininho de notificações ativado. Esse vídeo de hoje eu fico por aqui e se você gostou desse conteúdo e quer receber mais conteúdos exclusivos, considere se tornar membro aqui do clube de membros do canal. Aparece o botão para você do lado do botão inscreva-se, o botão seja membro e tem também o QR Code aparecendo aí na tela. Esse vídeo de hoje eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.